Alô, meu povo! Mais um dia, são meia-noite e 2, né? Daqui a pouco, às 3 da manhã, teremos oração. Primeira coisa que eu te peço nessa live aí, que você dê o seu likezinho, curte, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho. Nosso trabalho é pobrezinho, né? Estamos começando aí, mas eu acredito em Deus que para frente nós vamos obter mais recursos, né, para fazer uma salinha, né? Apesar que eu tenho os livros ali, eu tenho Histórias de Hebreu, eu tenho mais ou menos 40, 50 livros de estudo, né, que estão na mesinha ali. Né? Eu tenho que mostrar rapidamente ali. Vocês podem ver ali rápido. Está vendo ali? Estão ali, ó, na mesinha aqui, ó. E eu quero ler com vocês essa noite, né, hoje, né, já é meia-noite, 3, aqui em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Ele falou na presença dos seus irmãos, dos exércitos Samaria, e disse: que faz os fracos judeus? Permiti-lhes isso? Sacrificarão, acabá-la-ão num só dia, e vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Irmão, todo mundo conhece essa passagem de Neemias, né? Neemias, ele é um homem que ele não teve nenhuma revelação de Deus. Pelo contrário, ele vivia na fortaleza de Suzã. O historiador Joséfo, segundo o historiador Joséfo, ele comenta num livro que eu tenho, Estudo Panorâmico da Bíblia, está lá, acho que é no Estudo Panorâmico da Bíblia mesmo, que ele estava lá por indicação de Esther, tá? Ele nasceu no cativeiro, e por ser um homem também temente a Deus, Esther era temente a Deus, porque nessa época, segundo o historiador, Esther estava viva, ela ficava por trás do seu enteado, né? Ela era tipo a conselheira do rei ali, né? E seu marido já morto, foi assassinado, seu filho assume, e ela ficava por trás ali do reinado. Então, por indicação dela, ele era o copeiro do rei. Então, sabemos que o copeiro do rei é um homem de confiança, né? É um homem que primeiro a morrer é igual o segurança do presidente, está ali na frente, primeiro a morrer é ele. E assim sucedeu, né? Que ele virou copeiro do rei, um homem de confiança, vivia na fortaleza de Suzã, tinha sua vida confortável, né? Tinha lá suas mordomias, tinha suas tarefas dia a dia, diárias, né? Sabemos que um copeiro na presença do rei, ele não poderia chegar triste. Ele teria que sempre apresentar alegria, tá? E a Bíblia diz que os membros dele estavam caídos, né? E quando ele soube a notícia dos seus irmãos, que as portas estavam queimadas, os muros estavam queimados, não tinha mais nada a ver com ele, que nem lá ele nasceu, nem ele sabia onde ficava. Então ouvia falar, mas aquilo ali ardia no coração dele, né? Talvez em conhecer aquele lugar, né? A cidade lá dos seus pais, da sua descendência. E aquilo ardeu no seu coração quando chegou a notícia até ele. E a Bíblia diz que o seu semblante caiu, ele ficou triste, atônito, mas antes de qualquer coisa, ele buscou o Senhor, ele orou, ele jejuou deveras,
Ele ficou praticamente acho que 3 a 6 vezes, se não me falha a memória, ali buscando o Senhor, que até chegou perante ao rei com aquele semblante, né? E ali ele divulgou, relatou o problema para o rei, e o rei o concedeu com o prazo dele voltar, é claro. Né? Que Neemias fica, mas depois ele tem que retornar. Então ali o rei autorizou ele, mandou ele com uma comitiva real, mandou ele com escolta. Demorou mais ou menos um ano até que Neemias chegasse, porque quando ele sai dali, ele passa na floresta. Se você lê o texto, ele pede carta para quando chegasse no chefe, né, da floresta, dos madeireiros, que cortassem, né, derrubassem árvores. Por quê? Porque precisava de madeira para edificar os portões. E ali deve ter pegado um cedro, um pinho, uma madeira muito forte, né, e teve aquele processo mais ou menos de um ano no deserto, até chegar lá. Acreditamos que passou por muitas situações, né, salteadores, mas ali ele estava bem guardado. E a Bíblia diz que ele chegou lá, o povo estava desanimado, estava desmotivado, porque a cidade já estava edificada e o templo já estava edificado, só que os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Então, mesmo o templo estando edificado, a sinagoga estando edificada, a cidade edificada, ele teria o quê? Ainda haveria acesso dos inimigos entrarem e fazerem arruaça. Assim também é na minha vida e na sua. Edificamos ali o nosso templo, né? Edificamos o caminho ali onde nós devemos ir, como ir para a igreja. Temos uma igreja, vamos adorar o Senhor na igreja, sabemos o caminho tá bom, o caminho está correto ali. Nós esquecemos de quê? De levantar nossos muros, de tampar nossas brechas, de ficarmos vigilantes. E a Bíblia diz que Sambalate, Tobi teve Gerson, né? Gerson era tesoureiro. Botaram Gerson como tesoureiro da tesouraria lá em Jerusalém. Olha só, um arábio, né? Incircunciso era tesoureiro. E ele roubava esse dinheiro, ele saqueava. Lá se havia prostituição, se havia muitas coisas que ultrapassavam. Então, mais ou menos 80 anos depois que ele chega lá. Então, o povo estava desolado, o povo estava um pouco corrompido. Uma parte sim, outra parte não, outra parte com chave dos pensamentos. E a promessa de Deus não se cumpriu na vida do povo, porque o povo ainda cocheava dos pensamentos. Assim também na nossa vida, quando nós fecharmos a brecha, quando nós tamparmos a brecha daquilo que falta, daquilo que está faltando tirar dentro do nosso coração, talvez seja uma mágoa, seja uma raiva, um ódio, seja um egoísmo da nossa vida, seja uma avareza, né? Seja um espírito de fofoca, né? Um espírito de briga, de contenda, né? Um espírito de murmuração tem que sair da nossa vida, para que as bênçãos venham chegar até nós. E 100 anos depois, mais ou menos 100 anos, e quando os muros foram edificados, que Esdras lê o livro lá e as bênçãos começam a chegar até o povo. Então, irmão, a bênção do Senhor não chega de qualquer maneira na vida do crente. O crente tem que estar com o seu muro alicerçado. Ele não tem que ser igual Tiago 4, acho que 4:22. Paulo escreve a Tiago, se não me falha a memória, 4:22, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Quer dizer, não devemos ser incautos da fé. O que é incauto da fé? Você só ouve o que falaram. Não, nós temos que ser praticantes. E quando o crente ele é praticante da palavra, pode sobrevir o que vier, pode vir a afronta que vier, mas ele fica de pé porque ele conhece a verdade. Ele sabe daquele Deus que ele serve. E mediante a provação, e mediante ao que acontecer,
Jefité, ele foi expulso da sua família, porque era filho de prostituta, e seus irmãos se juntaram, junto com os anciões, e expulsaram ele. Mas Jefité tinha uma promessa. E tu vê que ele faz menção do Senhor por um voto tolo. Ele faz esse voto que a primeira pessoa, se Deus entregasse os amonitas nas suas mãos, a primeira pessoa que saísse, ele sacrificaria. Uns dizem que ele não sacrificou a filha. Outros já falam que sim, né? Eu não entro nesse texto, que eu quero acreditar que não foi isso, né? Porque Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Acreditamos que quando ela também desce para curtir, né, a sua virgindade, talvez ela não poderia casar mais com ninguém. Por aí em diante. Mas Deus foi com Jefté. Mesmo ele se juntando com aquele homem, ele era uma pessoa temente. Você vê que ele não saiu porque ele quis, ele foi expulso da sua família. Mas Deus tinha projeto com aquele homem, porque Deus conhecia o coração daquele homem. Virou um juiz, governou por 6 anos, depois faleceu. Então, mediante a circunstância, voltando no texto, de Neemias, Sambalate, Tobia, eles eram governadores, os chefes tribais. Então, para eles não haveria interesse que o muro fosse edificado, porque a prostituição, um ganho legal deles, seria extinguido, né? A corrupção seria extinguida. E uma vez o muro edificado, eles não poderiam mais entrar e fazer parte. Então, por isso que foi a fúria, por isso que os inimigos tramaram, seus inimigos, eles arrumaram várias artimanhas. Pessoas influentes também de lá se corromperam a eles, tentaram parar a obra, mas Neemias não parou. A gente vê que no texto, mandaram chamar Neemias, né? Ele falou, não posso parar que estou em grande obra. Às vezes você está começando uma grande obra, está numa grande obra, as más conversações, o disse-me-disse, o tititi, ou falam algo que é para te parar, e você tira a atenção daquela obra, da sua fé em Deus, que vai acontecer, no momento de grande perseguição, de grande afronta, de grande opressão do inimigo, e você dá ouvido e para de construir o seu muro. E Deus não se apresenta para você, Deus não manda a bênção para você, porque você não está com o seu muro edificado. Você não está preparado para receber aquilo que Deus tem, o melhor de Deus. Aquilo que Deus tem entregado em suas mãos não vai se cumprir. Enquanto você olhar ao seu redor os seus inimigos, enquanto você der ouvido a picuinha, a tititi, às vezes você está sentado numa cadeira de oração, você está dirigindo evangelismo, você está na frente de uma obra, você está ajudando uma mocidade, e vem as picuinhas da própria igreja, às vezes, dos próprios irmãos, e você desanima. Não, irmão, não desanime. Neemias não desanimou, Neemias ficou firme, Neemias ficou constante, sob de baixa opressão. Já eram homens velhos, homens idôneos, foram debochados, né? Os samaritanos também eram debochados, eram, entre aspas, eram os irmãos, né? Por causa das 10 tribos, né? Filho de outras mulheres, mas eram debochados, foi afrontado dentro da cidade. Além disso, ainda havia um desentendimento da opressão dos seus irmãos. Para quê? Oprimindo o mais fraco, o mais pobre. E Neemias teve que se intervir. Não, mas eu quero dizer para você, toda a luta que você está travando, toda a luta, está desempregado, você está com o seu carro quebrado, está com seu filho perdido, e vem mais opressão, igual Jó, vem mais notícia ruim. Jó, seus filhos morreram, Jó, sua casa caiu, Jó, roubaram seu gado. Mas atrás disso, debaixo disso, vem bênção.
Irmão, porque as promessas de Deus, elas estão no reino espiritual. Primeiro céu, segundo e terceiro céu. Quando a gente se posiciona, entrega no Senhor, é difícil, eu sei que é complicado. Aquelas bênçãos lá de cima e vão se materializar aqui. Sobre sua vida, sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu parente, do seu sobrinho, dos que estão à sua volta. Porque as bênçãos são para o povo. Deus criou essa terra. Foi para mim e para você. Mas tu acha que o adversário ele vai ficar satisfeito? Não, irmão. Continue pelejando. Continue ali determinado. Continue no foco. Como Neemias. Não saia do foco. Continue fechando as brechas, edificando seus muros. Porque não adianta você ir para o templo, seu muro não está edificado. Você vai para o templo, chega em casa e xinga um monte de coisa errada, fala um monte de coisa, dá ouvido à picuinha. Deixa a legalidade entrar na sua casa. Repreenda isso, fecha as brechas. Fique na posição a qual Deus te chamou, não recue. E aquele que mete a mão no arado e volta para trás, ele não é digno de ser abençoado. Ele fica fora das promessas do Senhor. Fique firme, essa madrugada, 3 horas, como está orando. Irmão, estou passando uma luta material. Estou com coisas materiais tudo presas aí, mas eu sei que eu vou vir contar nas lives o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que está por vir. É difícil, é. Mas eu vou contar para vocês aí o que Deus vai fazer, está fazendo na minha vida. Mas o momento é de edificar os muros. É de ficar firme. É de ficar na rocha, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim era a vida de Neemias. Assim era a vida de Neemias. E a Bíblia diz que depois disso tudo, da sua afronta, ele orou ao Senhor e pediu justiça. Se você não diz ao Senhor, faz justiça naquela causa. Faz justiça nessa opressão que os meus inimigos estão aí contramando contra mim. Faz justiça. Peça a Deus justiça. Se não amaldiçoa não, peça a Deus justiça. Na sua razão, peça a Deus justiça. E Neemias conjurou eles ao despojo. Mas nós temos que amar os que nos perseguem, mas você pode pedir a Deus justiça. Pela sua causa. Pela sua causa. Enfrentando o problema na perseguição, forte opressão maligna. Irmão, fique firme. Receba essa palavra, ou essa hora, já é 00:18, 00:20. Receba essa palavra aí. Compartilhe essa live. Se inscreva no canal. Que nós vamos estar firmes e constantes. Que você venha ficar debaixo da unção, da mão do Onipotente. E que nenhum mal vai chegar na sua casa, sua tenda, nem seus filhos. O Senhor guarda a todos e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Amém? Isso aqui é da minha esposa, tá?